Nessa perspectiva, eu vou mostrar agora para vocês um capítulo pronto. Vamos resgatar aqui então, dentro desse capítulo, o título do capítulo é História da Internet, e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse 6 aqui longo, né? 7 e 8 parágrafos. Então vamos agora fazer uma leitura bem rápida desses parágrafos para entendermos melhor esse cenário, para que você tenha uma visão muito mais clara sobre como construir cada um desses parágrafos, cada um desses elementos. Eu vou intercalando isso com a própria explicação e explanação que eu passei. Primeiro, introdução ao marco histórico. Como tudo começou, vamos usar aqui entre 3 frases, cada frase vai ter uma função, a primeira vai ser introdução do tema, na segunda eu vou apresentar um marco histórico e na terceira eu vou falar sobre quando, onde e quem foi que criou aquele elemento que eu estou retratando. Então vamos aqui ao capítulo que já está pronto. A história da internet. A história da criação e do desenvolvimento da internet é a história de uma aventura humana extraordinária. Primeira parte, introduzir o tema. Segunda frase, a internet, nasceu com uma proposta de comunicação militar nos Estados Unidos na época da Guerra Fria. Segunda frase, esta rede foi chamada de ARPANET, criada em 1969 pela empresa ARPA, Advanced Research, etc., agência de projetos de pesquisa em projetos avançados, em português, né? E que por hoje se chama DARPA, tá bom? É um centro de pesquisas estadunidense com o objetivo de manter a superioridade tecnológica dos Estados Unidos. Primeiro parágrafo concluído a partir desses elementos históricos que foram resgatados, retratados aqui. Vamos agora para a segunda parte, que já vai descrever o cenário histórico, tá bom? Vamos já ver aqui a explicação do cenário histórico para que nós tenhamos aqui um acompanhamento passo a passo daquilo que eu estou mostrando. O cenário histórico deve dizer quando foi, onde foi, falar quais foram as pessoas envolvidas, o que veio se tornar até os dias atuais esse elemento histórico que eu estou retratando. Então vamos aqui ao que se escreveu dentro do capítulo. Lembrando que esse capítulo aqui, esse texto foi escrito pelo professor Douglas Tibel, do Monographies, e você conhece o trabalho do professor Douglas Tibel clicando no link aqui da descrição do vídeo, tá bom? Monographies. Segundo parágrafo, os Estados Unidos já possuíam uma comunicação parecida, porém muito vulnerável na Guerra Fria. Todos os dados passavam pelo computador central do Pentágono e, caso a União Soviética resolvesse atacá-lo, destruiria toda a comunicação da rede. Devido a esse cenário de risco, foi criado o ARPANET com um backbone que passava por baixo da terra. Este ligava os militares e pesquisadores sem uma central ou uma única rota para as informações, obtendo-se assim uma rede distribuída bem mais segura. Então, já se constrói aqui esse marco importante da história do que nós queremos colocar, tá bom? Esse cenário histórico. Agora, terceiro ponto. Qual o terceiro ponto? A evolução histórica. Continuar contando sobre história, só que agora vamos focar na evolução desse elemento. Aqui vamos começar a fazer, ou vamos continuar fazendo citações, tá bom? Então, vamos nessa perspectiva aqui continuar no capítulo desenvolvido. No final dos anos 70, a ARPANET cresceu tanto que o seu tipo de protocolo não atendia mais a demanda dos usuários. Foi quando esse protocolo foi substituído por um novo protocolo, aqui muda o protocolo, que permitiu o crescimento praticamente ilimitado da rede. Citação indireta. Perceba, evolução histórica. Esse parágrafo é de evolução. Já não apenas nasceu, agora evoluiu, agora está se tornando algo mais robusto. Nessa perspectiva de ter algo mais robusto a partir da evolução, agora vamos resgatar, vamos procurar um marco importante dessa história, vamos procurar algo importante, vamos procurar um ponto de destaque que ressalte a importância desse elemento da descoberta da internet. Com base no autor Lila, 2008, página 11, aqui começa uma citação direta curta. A RNP, Rede Nacional de Pesquisa, uma operação acadêmica subordinada ao Ministério de Ciência e Tecnologia,
trouxe em 91 a internet ao Brasil. Repare, citação direta curta, por quê? Porque ela tem menos de 3 linhas, ou tem até 3 linhas, tá bom? Então, nessa citação direta curta, o autor consegue elencar aqui um movimento extremamente importante, um marco importante da história. É o marco da chegada da internet ao Brasil. Então, é um marco importante a partir de uma citação direta curta. Esta é, até hoje, o backbone principal e abrange instituições e centros de pesquisas como FAPESP, etc., FAPEMIG, entre outros, além de universidades, laboratórios e etc. Beleza, vamos dando continuidade. Já vimos aqui um marco histórico importante, principalmente para o Brasil. Agora vamos para dados históricos ou estatísticos. Vamos procurar fontes importantes. Caso não existissem essas fontes, o autor teria trabalhado aqui com uma citação direta longa. Vamos ver aqui esses dados importantes. De acordo com o Instituto, o Internet System Consortium, em janeiro de 93 havia cerca de 1,3 milhões de dispositivos conectados na rede. E este número cresceu, aliás, de ano em ano. 2,2 milhões em 94, 4,9 milhões em 95, 9,5 milhões em 96, 16,1 milhões em 97 e assim por diante até chegar a 542 milhões de hosts em janeiro de 2008, conforme mostra a ilustração abaixo. Aqui poderíamos colocar uma ilustração mostrando justamente essa evolução no número de usuários de internet. Então, cumpre-se aqui o papel, a solicitação de dados históricos ou estatísticos. Agora vamos marcar um outro elemento extremamente importante dentro desse contexto. Uma linha de tempo de eventos marcantes. Vamos observar qual é essa linha de tempo que o autor traz a partir desses eventos importantes dentro da chegada da internet. De acordo com Sampaio 2007, aquela era a época dos pioneiros e dos ousados. Aqui no Brasil, isto se confundiu com o lançamento dos telefones celulares, sendo considerado o máximo quem tinha um cartão pessoal com o telefone celular e o endereço de e-mail. Alguns eventos marcaram bem a antiga web. Março de 89, Tim Berners-Lee cria os protocolos e etc. de HTML, World Wide Web. Início de 93, Mike Anderson, etc. Vai evoluindo. Em junho de 93, mais uma evolução, e aqui poderíamos seguir com esse quadro de evoluções de uma maneira mais fortemente, de uma maneira mais direta, porque haveriam muitos outros elementos históricos que poderiam ser postos aqui dentro desse parágrafo, dentro desses elementos de construção cronológica. Citação indireta, agora o interessante ou o importante dessa citação indireta é datar eventos marcantes da época até os dias de hoje. Então vamos ver como o autor fez essa interpretação, né, dos eventos marcantes até os dias de hoje. Nesse período da internet, entre 94 e 96, predominavam na web as páginas HTML estáticas. Isso é verdade. Quando muito utilizavam interfaces CGI para se comunicar com programas servidores feitos em ou linguagem interpretada como Perl. Essa aqui é basicamente essa leitura ou esse conteúdo que ele traz dentro de uma perspectiva, tentando trazer mais elementos marcantes da época ou elementos que podem perdurar até hoje, tá bom? Sendo que aqui nesse parágrafo ele poderia ter vindo até mais próximo, tá? Até interpretar situações como já existem hoje, já que o trabalho é depois de 2008, nós temos já CSS, temos CSS3, temos várias outras linguagens HTML5, aqui poderia ter sido construído um elemento mais robusto para cumprir com esse papel, tá bom? E aí depois ele faz uma conclusão do capítulo. Na conclusão do capítulo ele vai dizer algumas questões importantes, né? Como isso ajudou, como foi importante para a atualidade, o que nasceu dessa história e como se vive até hoje a partir dessa perspectiva, desse marco histórico, desse trabalho, né, da internet ou dessa evolução da internet, que é o caso que ele trata aqui no capítulo histórico. Aqui ele diz: pode-se dizer que, apesar de existirem algumas iniciativas de e-commerce na internet, a internet era vista por uma elite entusiasmada e que pagava o preço do pioneirismo. Os usuários eram taxados de internautas, o que destacava seu perfil diferenciado de usuário. Apesar de tudo isso,
os internautas não pararam de crescer cada vez mais, tá bom? Aqui ele vai mais ou menos fechando um pouco sobre como os internautas ou como as pessoas ditas tecnológicas ou evoluídas tecnologicamente, imersas nesse universo, eram vistas pela sociedade de um modo geral, né? Vistas às vezes como pessoas com algumas diferenças, né? Pessoas arriscadas de uma certa maneira, porque eram coisas novas, eram situações novas que eles estavam visualizando, e às vezes essas situações novas, ou essas perspectivas novas, tanto de conhecimento quanto de evolução tecnológica, essas perspectivas acabam causando um certo espanto dentro da população.